E já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o seu programa Vida e Saúde e hoje estamos falando de um assunto muito interessante, o nosso coração. Então, como entender, como ficar atentos aí aos alertas, né, que o coração, sinais que o coração nos dão, justamente de quando precisam de ajuda. E conosco aqui o doutor Daniel Munhoz, que ele é cardiologista, Daniel Munhoz, cardiologista pela Unicamp, com mestrado em infarto do miocárdio pela Universidade de Brasília, integrante do corpo clínico na área de pesquisa em cardiologia pela Unicamp. Carinhosamente aceitou o nosso convite e está aqui entrando na sua casa para responder todas as perguntas sobre coraçãozinho. Quer saber? Eu quero saber, eu tenho um monte de coisa assim. Eu quero saber por quê, né? Por que eu estou muito interessado também no tema, assim? Doutora, assim, um lado pessoal, né? Ou seja, o meu pai faleceu com 56 anos, há 13 anos atrás, enfim, do coração. Ou seja, eu tenho um histórico na família, portanto, eu, Frei Rinaldo, tenho que ficar muito atento ao coração ou eu devo viver naturalmente? Assim, claro, viver naturalmente sim, mas por ter um histórico familiar, eu tenho que ficar mais atento a esse órgão ou não, doutor? A doença cardíaca é muito comum, na verdade, e no caso do senhor, como o seu pai faleceu com 56 anos, sem dúvida alguma, isso leva a gente a ter mais atenção e até pedir um pouco mais de cuidado para o paciente. E a principal maneira de se cuidar é ter uma vida saudável no sentido de alimentação saudável, no sentido de fazer atividade física com frequência. Isso é uma maneira de cuidar do coração e também consultas com o seu cardiologista Eu frequente. faço todo ano, aí ele me diz assim, Frei, o senhor tem assim, até uma palavra chique, Frei, o doutor, assim, prolapso da válvula mitral. Assim, nossa, doutor, que coisa chique, assim. Frei, 99% das pessoas têm. Que maravilha. Mas eu falei no blog passado, doutor, assim, a gente estava falando sobre o aumento do coração, né? Como é que é o nome? Cardiomegalia. Cardiomegalia. Ou seja, o que fazer para evitar, para que o coração não chegue a esse estágio de aumentar o seu volume e querer ocupar espaço ali dentro da caixa torácica e não ter, né, para depois não ter o perigo de perder força. Perder força, exatamente. E aumentar o risco de complicações. A melhor maneira realmente é um acompanhamento médico e um estilo de vida saudável. Porque controlando fatores como pressão alta, hipertensão, o colesterol alto, gordura alta no sangue, a dislipidemia, controlando a obesidade, são as melhores maneiras que a gente tem de evitar a cardiomegalia, de evitar que o coração aumente. Ok. Doutor, nós fomos às ruas, nós colocamos essa matéria aí nas redes sociais e fomos às ruas, sabe, perguntar para o santo do povo de Deus quais eram as suas principais curiosidades e dúvidas sobre o tema. Como essa pergunta agora. Eu sou a Laura e eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é um sopro cardíaco? Muito bem, dona Laura, né? Muito um beijo para a senhora que está acompanhando o programa. O que é, então, doutor? Muitas pessoas falam assim, o que é um sopro do coração, um sopro cardíaco? Olá, dona Laura. Um sopro do coração é quando algum defeito no coração, algum defeito da anatomia, do jeito que esse coração termina levando a... Quando o coração bate, a gente consegue perceber, auscultando esse coração, um barulho que é devido a esse defeito, a essa diferença do coração para um coração normal. E aí o médico pode identificar e, dependendo do tipo de sopro, ele vai pedir um exame para ter certeza e poder tratar esse defeito. E o sopro cardíaco pode, inclusive, ser inocente. Pode ser um sopro que aparece, mas não tem nenhum significado de doença, não é exatamente uma doença. Ok. Doutor, eu vou colocar uma situação aqui, que é uma situação, digamos, emocional, né? Pediu para não falar o nome, a gente respeita, eu vou chamá-la de Dona Maria, né? Como o nome não é Maria, eu vou chamar de Dona Maria. A Dona Maria, que é sócia aqui da casa, desde criança ela gosta muito de futebol, né? Ela torce até para o São Paulo, viu? Quem é São Paulino aqui, São Paulo, né?
E quando o meu clube vai jogar, eu entro em pânico, meu coração dispara, fico suada, tremendo, tenho diarreia, fico desesperada. Já pedi a Jesus que me libertar, mas ainda não veio essa graça. Tenho medo de ter um piripaque, moro só. Né? Ela que é de Osasco, São Paulo. Então, eu conheço situações, doutora, assim, que pessoas que, talvez assistindo um jogo de futebol, uma emoção muito grande, assim, tiveram também uma questão de complicação cardíaca. Isso acontece? Isso existe? Ou é só a ansiedade que faz essa palpitação acelerar no coração, doutor? É muito interessante, é um assunto recorrente e já foi estudado na Copa da Alemanha, em 2006, sobre a incidência, e realmente parece haver uma incidência aumentada com jogos de futebol e com fatores que levem a uma carga emocional, uma carga emocional muito grande. Isso pode funcionar como um gatilho, sim, para um ataque cardíaco. Mas a melhor maneira de se prevenir disso é realmente um estilo de vida saudável. Ok. Nós vamos mais uma vez às ruas do Santo Povo. Aqui o povo de Deus tem vez e tem voz. Começa a pergunta agora. Eu sou a Ivonete. Eu gostaria de saber como é que podemos retardar o envelhecimento do nosso coração e de que forma. Muito bem, Ivonete. Existe uma forma para retardar o envelhecimento? Aí é a pergunta da Ivonete e de tantas outras Ivonetes que estão nos acompanhando, doutor. Sem dúvida. Como eu havia comentado previamente, uma atividade física pelo menos 3 vezes por semana, com uma carga como uma caminhada, que seja de meia hora a 1 hora, é uma das melhores maneiras de se evitar que o envelhecimento precoce do coração, assim como uma alimentação saudável, perder principalmente a gordura abdominal, né? Não acumular essa gordura abdominal que é tão frequente, principalmente em nós homens. Bom, eu acho que doutor, assim, o coração, ele dá... Gente, essa pergunta, atenção que eu vou fazer aqui agora, não é para você entrar em desespero, ai meu Deus, e agora eu estou sentindo isso? Não, né? Não negligenciar, mas também, né? Não... Que sinais que o coração dá? Porque quando a gente tem uma dor no peito, né? Uma dor no peito, enfim, dor torácica aqui, pode ser gases, né? Pode ser musculares, pode ser o coração que esteja no sinal. Ou seja, como que ele está dizendo assim que, opa, né, eu preciso da tua ajuda? Como é que o coraçãozinho está nos dizendo que a gente tem que olhar um pouquinho mais com cuidado em alguns sinais externos, doutor? Assim, quer dizer, externos, internos, mas né, que a gente pode perceber. Então, o coração é um órgão bastante resistente. Então, ele demora para dar algum sinal. Quando acontece algum sinal como uma dor precordial, pode ser já o momento em que está acontecendo um infarto agudo do miocárdio. Então, o ideal é a gente tentar evitar antes do coração dar sinais. Porque os sinais como sentir o coração acelerado, ou sentir uma dor precordial, sentir falta de ar, ou um desmaio, ou sensação de desmaio, podem chegar apenas no momento que a doença já está instalada. Okay. Né? E esse que é o principal problema das duas principais doenças que acometem o coração. A hipertensão, a pressão alta, e o diabetes, que é o açúcar alto no sangue. Essas duas doenças são silenciosas, e se não detectadas previamente, podem se apresentar apenas com um infarto agudo do miocárdio, que já acontece uma perda do coração, uma perda de uma parte da parede do coração. Mas assim, uma pessoa que é diabética, doutor, assim, e uma hipertensa, mas que está em acompanhamento, está no controle, está também se ajudando, ela pode viver muito e o coraçãozinho lá bater feliz da vida pro resto da vida. Sem dúvida alguma. Uma pessoa que tem um bom acompanhamento, tome seus remédios, faça atividade física, se alimente de uma boa maneira, seguindo eventualmente até uma nutricionista, essa pessoa pode ter a mesma qualidade de vida e pode ter a mesma longevidade de uma pessoa saudável. Agora, doutor, o nosso cérebro também, ele é muito
sugestionado, enfim. Por exemplo, a gente pensa assim, poxa, o coração, o peito começa a doer um pouquinho, já começa o formigamento, a gente nem sente, mas o nosso cérebro já está dizendo assim, ó, sinta, 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 então a gente sente aquilo que não existe. E nos pés, dormência, enfim, e a gente começa a ficar nervoso e tenso, ansioso, e a pressão pode até subir, não por ocasião da própria pressão em si, mas do nosso estado emocional. Isso também acontece? Sim, isso também acontece. Até por isso que o diagnóstico de uma doença como hipertensão, a pressão alta, não é baseada numa medida só, porque o paciente pode chegar ao consultório médico já tenso, ansioso com aquela situação, com medo de alguma dor que eventualmente tenha sentido no peito, ou alguma sensação que ele tem aquela obrigação de tentar passar para o médico. Às vezes é difícil dizer também como que a gente está se sentindo, e aquele horrível. Momento da consulta, às vezes, é muito tenso para o paciente. Então, a pressão pode subir só porque ele está indo por uma consulta médica ou só porque ele está numa situação de grande emoção. Mas é uma situação horrível. Eu já passei por isso, doutor. Doutor, aqui, vamos lá para a nossa amiga Maria Aparecida Silva do Prado de Campinas. Obrigado, dona Maria Aparecida. Um beijo no seu coração. Obrigado por estar conosco, dona Maria. Meu marido tem 58 anos e fez uma cirurgia do coração há 2 anos. Ele toma muitos medicamentos, mas a pressão está sempre alta durante a noite. Por que a pressão dele está alta após a cirurgia, né? Está parabenizando o programa nossa amiga Maria Aparecida aqui de Campinas, doutor. Dona Maria, o seu marido, sem dúvida, necessitou de uma cirurgia cardíaca por causa de provavelmente por falta de sangue no coração ou a troca de uma válvula. Mas o fato é que a gente não tem uma cirurgia ainda que corrija a pressão alta. Então, ele realmente precisa de medicações para manter essa pressão baixa, manter essa pressão no nível adequado, na verdade, para que esse coração não sofra mais, esse coração não aumente mais, não falte mais sangue para esse coração. E essas medicações, elas têm um tempo de ação. Às vezes, elas ficam no sangue durante 12 horas ou 24 horas. Se a pressão do seu marido está ficando alta durante a noite, é importante que o médico saiba disso para que ele possa ajustar a medicação para atuar durante a noite, para que ele possa manter uma pressão no nível adequado, menor do que 14/9, em torno de 12/8, não muito menor do que isso, para que ele consiga manter uma vida saudável após a cirurgia. Muito bem, e com essa resposta, nós vamos chamar mais uma vez o intervalo. Temos muitas perguntas chegando, o povo está curioso, que bom, agradeço, viu? Então não sai daí, a gente volta já rapidinho com muito mais informações para você, nesse que é o seu programa, o Vida e Saúde, que volta já só para você. Muitas pessoas precisam de marca-passo. Isso gera uma preocupação muito grande quando a gente fala para a pessoa, para o paciente, que vai precisar de um marca-passo. O marca-passo é um aparelho que vai ser implantado na pessoa por uma pequena cirurgia. É uma cirurgia simples, com risco muito baixo, e que é implantado um aparelho que vai fazer com que o coração bata no ritmo certo. A maior parte das vezes, quando a pessoa precisa de marca-passo, porque o coração está batendo muito devagar. E isso pode levar a sintomas, pode levar a tontura, desmaios, fraqueza, e o marca-passo vai ter a função de manter o coração batendo no ritmo correto. Essa é a maior indicação. E pessoas que têm marca-passo levam uma vida normal, não têm problemas no seu dia a dia, podem fazer suas atividades na grande maioria das vezes, não tem problemas para usar celular, para usar micro-ondas. A única coisa é que vai ter que ter um controle regular da função desse marca-passo com o cardiologista.